Wesley, que fez um gol ontem, vai deixar saudades para a torcida. Vamos ver então como é que foi esse jogo do Flamengo, um jogo difícil contra o Bragantino. O Bragantino é um time muito forte, né? Muito competitivo, muito bem treinado pelo Fernando Seabra. Abriu o placar, a gente está vendo aí já os melhores momentos e os gols da partida. O Lucas Barbosa abriu o placar para o Massa Bruta, uma jogada ensaiada ali, mas aí já é o gol do Flamengo, né? E aí o Wesley marcou, o Léo Pereira também. Você gostou desse jogo do Flamengo? Um jogo em que o Flamengo teve força para virar, né? Mostrou muita luta, muita competitividade ali. Sofreu um pouquinho no início, mas depois, com intensidade, se organizou e conseguiu a virada. O Red Bull Bragantino, você vê que é um time que é forte, é um time que tá jogando bem, mas o Flamengo jogou com muito mais inteligência, né? E o segundo tempo do Flamengo foi muito bom, né? Você vê que o time, beleza, tomou um gol ali, a atuação era muito boa e o time conseguiu ter essa concentração e ter essa tranquilidade para conseguir buscar o resultado. Acho que foi um confronto direto, dois times que estão brigando lá em cima. Era um jogo grande, né? E isso para o Flamengo é muito bom. A gente vinha falando do Flamengo, o Flamengo, né, tá algumas partidas que está oscilando e tal. É bem natural, a cobrança, obviamente, no Flamengo é sempre mais alta, essa expectativa não só do torcedor, que já é exigente, mas também a gente fica de olho no Flamengo e cobra uma régua sempre muito alta por tudo que o time investe. E ontem mostrou que, cara, é briga pelo título. Assim, o Flamengo, no Brasileirão, para mim, briga pelo título. Alguns jogadores chamaram a atenção. Wesley pelo gol, né? Por esse momento também de saída. O Vinha que voltou, né? Vinha de um momento... Voltou muito bem. Vinha que vinha. É bom, né? O Vinha que vinha. Voltou muito bem, participou do segundo gol. Ficou um tempo longo aí afastado, mas ontem jogou muito bem. E Pedro titular ontem também. Depois de ser decisivo contra o Fluminense, saiu do banco, foi a última opção ontem. Ele passou aí alguns lugares nessa fila e voltou a ser titular. É aquela velha história, Lu. Somos companheiros de trabalho, não precisamos ser amigos. Não precisamos ir num churrasco no fim de semana e nem sentar à mesa e tomar um vinho. Somos profissionais, vamos trabalhar e vamos pensar num objetivo, que é o Flamengo. O objetivo é o Flamengo ser campeão, é brigar por títulos. Cara, não precisa dar um abraço. Cara, para mim o Felipe Luiz foi perfeito nessa condução, Pedro. Não precisa ser amigo, não precisa dar um abraço, não precisa dar um aperto de mão, nada, mas entrega. Isso não se negocia. E o Pedro volta ao time titular, volta fazendo gols, dá uma resposta muito positiva e quem sai ganhando é o Flamengo. O Flamengo sai ganhando com essa história toda. E uma menção honrosa esse jogo ontem ao John. Como joga bola esse menino, hein? E não me surpreende, tá? Não me surpreende, porque assim, eu vi esse menino tomar muito hate no Palmeiras. De fato, ele não estava bem, mas teve uma falta de paciência ali quando ele subiu. Eu conversava muito com o João Paulo Sampaio, que falava assim, o John, ele precisa de números. Ele precisa de gol e assistência. Enquanto ele não tiver gol e assistência no Palmeiras, ele não vai desabrochar. Acabou que não teve gols e assistências no Palmeiras, foi vendido para o Red Bull. No Red Bull ele tem gols e assistências. E aí é um jogador que, desabrochou. Muito bom jogador. Para mim, hoje é o pilar do Red Bull Bragantino, o John. É legal a gente destacar individualmente alguns jogadores, né? Então, John, o Vinha, o Wesley pelo gol. O Pedro ontem apareceu muito pouco, né? Não foi um jogo em que ele teve destaque, mas voltando a ser titular, depois de ele ter sido decisivo contra o Fluminense. Então, você sempre pode esperar um gol do Pedro, né? Ele sempre pode entregar. Então, ontem, Felipe Luiz dando esse voto de confiança. É interessante, né? Que parece que a polêmica vai ficando para trás, mesmo o Pedro não tendo ido tão bem ontem. Vamos ver nas próximas partidas como é que vai estar o status do Pedro aí junto ao Felipe Luiz. Mas por conta dessa vitória, o Flamengo agora tá bem na fita ali da tabela do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro continua líder, mas só com um pontinho de vantagem para o Flamengo, 34-33, sendo que o Cruzeiro ainda tem um jogo a mais, ou seja, o Flamengo tem um jogo por fazer. E por que o Flamengo encostou? Porque o Cruzeiro ficou no empate, né? Ficou no 0-0 com o Corinthians. Sim. André Hernan estava nessa partida, um jogo disputado, né? Muito acirrado, equilibrado, dá pra dizer assim. Bom jogo. Mas não saíram do 0-0, foi um jogo marcado também pelo retorno do Cássio à Neoquímica Arena, foi homenageado, né? Ele falou sobre a importância que o Corinthians, que a torcida do Corinthians tem para ele. A gente está vendo aí os melhores momentos da partida. Você gostou, Hernando, do jogo?
Gostei, só faltou um golzinho. Faltou o gol, né? O Cássio trabalhou muito bem, né? Foi um jogo que as duas equipes morderam muito. Vou destacar aqui o jogo defensivo do Corinthians, foi muito bom mesmo. O Corinthians se defendeu bem. O Memphis ele teve uma evolução. Para mim, ele jogou melhor do que jogou no primeiro tempo lá contra o São Paulo. E o time foi encaixando melhor, teve mais criatividade. Só que assim, não saiu do zero. E o Cruzeiro também teve, para mim, abaixo os principais jogadores, né? O Caio Jorge não foi bem. O Matheus Pereira até foi o melhor em campo, entreguei o troféu para ele, mas para mim era para ter sido o Cássio. E o Matheus Pereira teve alguns momentos bons da partida, mas assim, ficou marcado por esse jogo legal, bacana de ver, brigado, aguerrido e tal, mas com a falta do gol. Pelo lado, o Cruzeiro, né, tendo mais posse, ali buscando mais o jogo, é um time muito aguerrido, é uma marca desse time do Leonardo Jardim. E pelo lado do Corinthians, com muita dificuldade ofensiva, né? Você ressaltou essa marcação, mas ali na frente vem tendo dificuldades, né, para criar chances de gol. Embora tenha sido um time realmente mais aguerrido, aí, mais competitivo contra o Cruzeiro nessa partida e acabou tudo 0-0 e tal. Mas a gente já vai voltar a falar mais sobre o Corinthians, vamos falar sobre a situação do Memphis. O Hernan vai trazer bastidores, o Samir Carvalho também vai entrar com a gente. E o Dorival, né? A pressão para cima do Dorival. Ontem, achei que ele estava um pouco bravo ali na entrevista, ele falou, né? Mas ele está pressionado. Está pressionado, né? Mas eu senti que ele meio que botou isso para fora, né? Mas antes de a gente voltar a falar do Corinthians, vamos falar do Palmeiras, que também está na briga ali. Venceu o Fluminense, né? Aliás, uma falha do Cássio, você viu, Hernan? Essa falha que o Cássio... Aliás, duas falhas do Fluminense do Fábio, perdão. O Cássio foi bem ontem. O Cássio foi bem, né? Eu tô confundindo os goleiros do Cruzeiro. Os goleiros experientes. Os goleiros experientes que fizeram história no Cruzeiro. Mas foi uma falha do Fábio e depois o Fluminense também cometeu uma outra falha com o Martinelli e acabou sendo derrotado pelo Palmeiras, que teve Vitor Roque fazendo seu gol também. Sim, Vitor Roque... O Vitor Roque, assim, é o que a gente vem falando e é o que a gente vem noticiando, né? Trazendo esses bastidores. Esse aí foi o gol de pênalti do Cano. Gol do Cano, que abriu o placar. E assim, o Vitor Roque, eu estava falando sobre isso, acho que ontem ou anteontem, não me lembro, que eu ouvi do pessoal do Palmeiras, ele não desaprendeu a fazer gols, né? É um processo, é uma adaptação, é um período... O Abel falou também muito dele na coletiva, né? E não surpreende. Acho que o Palmeiras conseguiu uma grande vitória. Adversário difícil, está oscilando, é bem verdade, pós-mundial. E o Palmeiras se recupera. Acho que é um tijolinho aí nessa construção do brasileiro. Olha o gol que eu falo. Foi uma falha bem... Foi um frango. Dá para chamar de frango. Foi um frango, não foi, minha gente? Foi uma falha, mas é um Palmeiras que aparece aí, né? E agora tá bem na tabela do Campeonato Brasileiro, tem 29 pontos na terceira colocação. E depois teve uma nova falha, que foi do Martinelli, e o Palmeiras conseguiu a vitória aí por 2-1. Então, contou com uma mãozinha da defesa do Fluminense, que, por outro lado, depois do Mundial de Clubes, não vem bem, né? Não vem bem, não conseguiu vitórias nos 3 jogos que participou depois do Mundial. Inclusive com reclamações da torcida ali, que já soltou uma vaia para cima, né, do presidente, enfim, algumas cobranças aí da torcida do Fluminense, um pouco satisfeita depois do Mundial de Clubes. Mas a questão toda, sabe o que é? Você perde o seu principal jogador. Sim. Aí você ainda não repôs, e a ideia é repor, e aí o time começa a perder muito jogo em casa. Perder ponto, perder jogo em casa. E nisso você coloca um clássico, aí você tem um confronto direto contra um rival que vai brigar lá pela parte de cima da tabela, que é o Palmeiras. Você perde, que estava no Mundial também. Então tem todo um contexto ali que dá para entender a bronca do torcedor do Fluminense. Mas vamos pensar, né? Torcedor do Fluminense, parar e pensar que esse time não era badalado no começo da temporada, ninguém apontava muita coisa para o Fluminense, e aí vem aquele Mundial fora de série, que o Fluminense fez com totais méritos, dos jogadores que tem,
da comissão técnica que tem, e aí, de repente, você volta e oscila. Isso gera uma falta de entendimento no torcedor. Por que jogou tão bem contra grandes europeus, contra times importantes do Mundial, e chega no Brasileiro, começa a oscilar? É natural, é um processo, e o torcedor está na razão de reclamar, mas também tem que ter um ponto de paciência, porque é um momento de você, pós-Mundial, pós-badalação do Mundial, pós aquela coisa toda que aconteceu, você colocar o pé no chão, olhar o que vem pela frente e conseguir jogar. Repito, a saída do Arias causa isso muito dentro do Fluminense, algo do tipo, saiu nosso principal jogador, saiu a nossa referência. Então é natural você ter esse tipo de oscilação quando você retoma a competição aqui. E se a gente pensar nos adversários também, resultados muito normais, porque perdeu para o Cruzeiro, líder do campeonato, perdeu um clássico Fla-Flu para o Flamengo, que é tido aí como um dos melhores ou o melhor time do Brasil, e aí perde para o Palmeiras, que é outro super candidato ao título. Então são derrotas também normais, nenhum absurdo você perder para o seu rival por 1-0, né? Você com o gol do Pedro ali, mas já para o fim do jogo, perder para o Cruzeiro e perder para o Palmeiras são resultados normais. Então, um pouco de paciência também, a gente anda muito impaciente, né? E até o Abel falou sobre a torcida do Fluminense, exaltando a campanha que o Fluminense fez no Mundial de Clubes. A gente também vai ver já esse trechinho do Abel. Mas ontem também teve Santos e Inter em campo aí na Vila Belmiro, deu Internacional. Se teve um time que voltou bem, pelo menos em relação aos resultados da parada, foi o Inter. 3 vitórias, não que esteja jogando fino da bola, não chega a ser isso. Mas o Internacional conseguiu aproveitar bem essa parada, o time do Jorge Machado. Então, conseguiu aí o primeiro gol colorado com o Carboneiro ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, ampliou com o Borré de pênalti. Aí o Santos deu uma acordada, o Barreal descontou. Ali já no fim, veio uma pressão, uma abafa. O Neymar, achando que tinha feito um gol, comemorou como quem tinha feito, mas no fim a bola não entrou, pelo menos na visão do VAR. E os 3 pontos ficaram com os gaúchos. Mais uma derrota para o Santos, Hernan, e o Inter se recuperando, se afastando da zona do rebaixamento. Bom para o Inter, né, que estava precisando de uma vitória como essa para recuperar, e péssimo para o Santos, né? A torcida do Santos lotou a Vila ontem, quase que 12 mil pessoas ontem, na expectativa de ver o Neymar, na expectativa de ver o time recuperar e sair da zona de rebaixamento, e não aconteceu. Foi um começo assim onde o Santos foi muito, muito abaixo, muito abaixo. Depois, quando tomou os 2 gols, engraçado que o Internacional teve a chance de fazer o terceiro, e aí foi uma displicência mesmo do ataque do Inter nessa fase final do jogo. E aí o Santos, com as mudanças, com a entrada do Robinho Júnior, com a molecada mesmo do Santos, a molecada da Vila, e o Neymar, o time conseguiu chegar, fez o gol, e aí faltavam 5, 6 minutos ainda. E o Santos teve a chance, uma com o Robinho Júnior, que acabou chutando em cima, bateu uma ansiedade, entendo, na hora de finalizar, não é falta de qualidade, e essa bola do Neymar, que seria um empate épico ali, né? Seria coisa de cinema, né? Um empate muito legal. E aí acabou que não entrou, e aí depois a atmosfera da Vila Belmiro ficou muito ruim para o time, né? Para a diretoria, para o Neymar, que discutiu ali com o torcedor. O clima na Vila não tá bom. Não tá bom. Não tá bom. Você viu a leitura labial? Vi. Gente. Depois a gente fala disso. Precisa, Andréana, precisa. Precisa, é desnecessário. Gente, pelo amor de Deus. Mas assim, aos haters do Neymar, isso não é de hoje, né? Não. O Neymar discutindo com o torcedor... Ali é histórico, né? Já deu um soco no torcedor lá no PSG, né? Não, quando ganhou a primeira medalha olímpica para a seleção brasileira no Maracanã, com ele protagonista, cara, comemorando o título ali, ele foi lá e brigou com o torcedor. Não é de agora, isso não é de agora. Não é de agora. E a gente já vai ver lá a cena e também o torcedor que se retratou também, falou sobre o episódio. Gente, uma coisa assim muito curiosa. As redes sociais mostram isso tudo pra gente. Vamos ver a tabela do Campeonato Brasileiro, então, como que ficou?
Jogos de quarta-feira, hein? Uma quarta-feira movimentada, de muito futebol. A gente está vendo a tabela aí com o Cruzeiro na liderança, o Flamengo em segundo, seguido pelo Palmeiras, Bragantino, Botafogo, Bahia. Fora do G6 já, Mirassol, Fluminense, Galo e Inter. Vira a página, o Corinthians na 11ª colocação, Ceará em 12º, aí aparece o Grêmio. O São Paulo aí na 14ª posição com 16 pontos, entra em campo hoje contra o Juventude. Vitória, o Vasco na beira da zona do rebaixamento e na zona, neste momento, né, os times que estão aí precisando se recuperar, Santos, Juventude, Fortaleza e o Sport. Ontem tivemos, então, Palmeiras vencendo o Fluminense por 2-1, o Mirassol vencendo o Ceará por 2-0, Corinthians e Cruzeiro empataram, ficaram zerados, Santos perdeu para o Inter por 2-1, para o time do Roger Machado, Bragantino 1, Flamengo 2, Vitória e Sport 2-2 e hoje, então, temos Juventude e São Paulo, a gente já vai já falar sobre essa partida. Lucas Moura, hein, galera, tá querendo saber. E também outros jogos esses sem data marcada ainda. Vasco e Bahia, Galo e Fortaleza, Grêmio e Botafogo.